Ninguém vai te querer com essa idade. Ele disse isso parado do lado de fora do carro, com a chave já na mão, sem nem olhar direito para mim. Lá dentro de casa, a máquina de costura da minha mãe continuou ligada, zunindo sozinha na sala vazia, porque eu tinha esquecido de desligar antes de sair correndo atrás dele. Um dia depois, ele estava parado na minha porta de novo, com a mesma mala na mão, esperando alguma coisa de mim. E eu não senti, nem por um segundo, o que ele esperava que eu sentisse. Meu nome é Marlene Andrade Costa. Tenho 54 anos e um ateliê de costura no setor Bueno, em Goiânia, um bairro de rua arborizada onde todo mundo conhece todo mundo pelo nome da mãe. Uso um alfinete de cabeça vermelha preso na altura do peito, sempre no mesmo lugar, desde que me lembro de costurar profissionalmente. É meu jeito de saber, sem precisar olhar, se ainda tenho agulha por perto quando as mãos estão ocupadas com tecido. As clientes riem e falam que é meu broche. Eu não corrijo. Deixo elas pensarem que é enfeite. Não sou uma santa. Fico enfesada quando alguém mexe nos meus moldes de papel manteiga, guardados numa gaveta com etiqueta escrita à mão para cada cliente. Não empresto tesoura para ninguém, nem para Sueli, minha ajudante de anos, que já sabe disso e nem pede mais. Sou teimosa o suficiente para ter continuado o mesmo casamento por 27 anos, mesmo quando algo dentro de mim já sabia, fazia tempo, que tinha alguma coisa errada acontecendo. Demorei, mas entendi. Amor não se mede pelo tanto que a gente aguenta calada. A casa onde eu morava com o Ricardo fica a 15 minutos do ateliê de carro, ou 25 de ônibus, no tempo em que eu ainda não tinha carro próprio, e pegava 2 conduções para abrir a loja às 7 da manhã, antes mesmo de Diego, meu filho, acordar para a escola. A máquina de costura preta, de ferro fundido, que hoje fica no canto da sala, foi da minha mãe. Veio de Anápolis dentro de uma caminhonete emprestada do meu tio, no dia do enterro dela, e é a única coisa que eu trouxe daquela casa que não é foto nem roupa guardada. O ateliê fica numa esquina tranquila, entre uma padaria antiga que faz pão na hora desde antes de eu nascer, e uma banca de jornal que hoje vende mais bala do que jornal mesmo. As clientes chegam de manhã cedo, antes do calor forte de Goiânia apertar, e ficam sentadas na cadeira de espera, folheando revista velha, enquanto eu tiro medida ou ajusto barra. O barulho da máquina de costura, para mim, sempre foi um som de conforto, quase igual barulho de chuva, desde criança vendo minha mãe costurar até tarde na cozinha da nossa casa velha. Larguei um emprego com carteira assinada há 19 anos. Eu trabalhava numa confecção de uniformes escolares, 8 horas por dia, com direito a vale-transporte e nada mais além disso, costurando gola de camisa a gola de camisa numa linha de produção que não me deixava nem escolher o ponto, com R$ 3.400 de rescisão na mão, para abrir esse ateliê numa sala de fundos alugada que na época tinha só uma janela pequena e um ventilador de teto quebrado que nunca girava direito. Ricardo achou loucura na época. Disse que eu estava jogando fora a estabilidade por vaidade de ser dona de alguma coisa. Palavras dele mesmo, ditas numa cozinha pequena de aluguel antes de a gente comprar a casa que depois seria só minha no papel. Nos 2 primeiros anos, costurei em média 6 vestidos de noiva por mês, trabalhando até meia-noite direto, madrugada adentro em época de casamento, só para fechar a conta do aluguel de casa, porque o salário dele na concessionária não fechava sozinho os meses de crise, principalmente quando as vendas de carro caíam. Paguei a faculdade do meu filho Diego sozinha, durante 4 anos seguidos, R$ 780 todo mês, sem atraso nenhum, sem pedir para Ricardo dividir a mensalidade comigo, porque ele sempre dizia que isso é conta de mulher que gosta de sofrer. Eu já ajudei o suficiente comprando o carro dele. Construí uma carteira de 92 clientes fixas ao longo de 15 anos, uma por uma, boca a boca, sem anúncio pago, sem placa grande na rua, só o nome se espalhando de festa em festa, de casamento em casamento, de madrinha em madrinha, que gostava do acabamento e passava meu telefone escrito num pedacinho de papel para outra amiga precisando de vestido.
E quando o pai dele, meu sogro, adoeceu do coração e precisou reformar o banheiro para colocar barra de apoio e box sem degrau, fui eu que tirei R$ 22.000 que eu tinha guardado, moeda por moeda, durante quase 6 anos, porque homem não pede ajuda para a sogra, Marlene. Isso é feio, isso não fica bem, ele disse parado na porta enquanto eu assinava o cheque sozinha. Teve também o ano em que a concessionária dele quase fechou, 2019, quando as vendas de carro despencaram na cidade inteira e ele passou 6 meses recebendo só comissão, quase nada. Fui eu que segurei as contas de casa inteiras naquele período, sozinha, com o dinheiro do ateliê, sem ele nunca saber exatamente quanto eu tinha tirado do meu próprio fundo de reserva, guardado havia anos para emergência minha, não da família. Nunca cobrei ele por isso depois, nunca usei como arma em briga nenhuma. Só anotei, no caderno, como sempre anotava tudo. Guardei tudo isso, cada valor, cada data, num caderno de capa dura marrom que fica na segunda gaveta da minha escrivaninha, do lado de fora do ateliê principal, onde ninguém nunca mexeu em 15 anos. Só eu sei o preço exato de cada coisa que essa casa e esse casamento tiveram. Ele nunca soube contar até onde o dinheiro dele realmente ia, nem quanto do meu foi parar dentro da vida dos dois. Ricardo trabalha numa concessionária de carros no Jardim Goiás, é gerente de vendas há 12 anos, gosta de dizer, nas festas de família, segurando taça de cerveja, que conquistou tudo sozinho do zero, sem a ajuda de ninguém, só na raça. Nunca corrigi ele na frente dos outros, nunca fiz cena de família. Corrigia em silêncio, dentro de mim, enquanto cortava tecido com a tesoura que ninguém tem permissão de tocar. E isso, sozinho, já dizia tudo sobre o tamanho do silêncio que eu tinha aprendido a engolir. Nos primeiros anos de casamento, ele não era esse homem. Casamos numa igreja pequena do setor central, eu com 27 anos, ele com 29, com um vestido que a minha própria mãe cortou naquela mesma máquina que hoje é minha, os dois rindo o casamento inteiro de nervoso, sem dinheiro para festa grande, só um bolo simples e refrigerante no salão paroquial emprestado. Ele carregava as sacolas do mercado sem eu pedir naquela época. Sentava do meu lado enquanto eu costurava até tarde da noite, só para fazer companhia, sem falar nada, só ali, do meu lado. Não sei exatamente quando isso foi mudando, devagar, ano após ano, até virar outra coisa completamente diferente daquela que começou. Se eu soubesse marcar o dia exato da virada, talvez tivesse conseguido fazer alguma coisa antes de chegar onde cheguei. A primeira vez que estranhei alguma coisa foi numa terça-feira de outubro, um dia comum, sem data especial nenhuma no calendário. Ele chegou da academia, que fica a 6 quarteirões de casa, cheirando a um perfume que não era o dele, um cítrico adocicado, quase doce demais, que eu nunca tinha sentido naquela pele em 27 anos de casamento. Perguntei, sem drama nenhum na voz. Só perguntei enquanto tirava a louça do jantar da mesa. Ele falou que trocaram o sabonete líquido do vestiário masculino da academia, que ele mesmo tinha reclamado para a recepção porque achou estranho, que era coisa besta, sem importância. Eu ri também, achei besta mesmo, e fui terminar a costura que tinha deixado pela metade na sala. Fiquei ali, sentada perto da janela, ouvindo o barulho da máquina misturado com o barulho da televisão ligada na sala. E por um instante bobo, pensei em perguntar de novo, com mais calma, só para ver a reação dele. Não perguntei. Achei que estava sendo boba, desconfiada à toa depois de tantos anos de casamento tranquilo. Eu engoli essa explicação sem mastigar, e fui dormir sem pensar mais naquilo, ou tentando não pensar, pelo menos. Frase de reativação. A gente sempre sabe antes de saber. Isso é uma coisa que eu aprendi tarde demais, aos 54 anos. Detalhe novo que aprofunda. Naquela mesma noite, enquanto eu lavava a louça na cozinha, ele trocou a senha do celular sentado na mesa da sala e riu sozinho, baixinho, sem eu perguntar nada. Só falou alto o suficiente para eu ouvir da cozinha. Coisa de trabalho, sistema novo da concessionária, Marlene. Frase de gancho. Eu fui dormir de costas para ele naquela noite, pela primeira vez em 27 anos de casamento,
e nem eu mesma entendi direito por que meu corpo tinha decidido isso antes da minha própria cabeça entender qualquer coisa. Se você está aqui e ainda não é inscrita, o botão está bem aqui embaixo. Tem muito mais histórias como essa esperando por você. Aperta agora e volta pra gente. 2 semanas depois, veio a fatura do cartão compartilhado, aquele que a gente abriu juntos há 10 anos só para a emergência da casa. Telhado, encanamento, essas coisas que aparecem sem avisar. Um hotel em Caldas Novas, 180 quilômetros de Goiânia, um jantar para 2 pessoas num restaurante de frutos do mar que eu nunca tinha ouvido falar em 15 anos morando aqui, e uma compra numa joalheria do centro da cidade, valor alto, sem parcelamento nenhum, pago à vista. Ele disse rindo, puxando o papo enquanto eu ainda segurava o extrato impresso na mão, que era presente de aniversário adiantado para mim. Surpresa, Marlene. Finge que não viu a fatura. Estraga tudo se você já souber. Meu aniversário era só dali a 4 meses. Uma data que ele nunca tinha antecipado em 27 anos de casamento, nem uma única vez sequer, porque sempre foi eu quem lembrava dele, quem comprava o presente dele mesmo. Embrulhava e colocava o nome dele no cartão só para os filhos verem. Naquela noite, deitada ao lado dele já dormindo, fiquei olhando para o teto pensando em quantas vezes eu já tinha engolido explicação parecida, sem nem perceber que estava contando. Uma vez foi a reunião que acabou tarde. Outra vez foi o telefone que ele levava até para o banheiro. Sozinhas, cada explicação parecia besteira. Juntas, formavam um desenho que eu ainda não queria admitir que já enxergava. Eu engoli essa explicação também, sem mastigar, mas guardei a data do extrato de cabeça, junto com todas as outras datas que eu já vinha guardando sem perceber direito havia meses. No fim de novembro, o celular dele vibrou em cima da mesa da cozinha enquanto ele tomava banho e eu terminava de lavar a louça do jantar sozinha, do jeito de sempre. Uma notificação só, sem nome salvo. Apenas as primeiras palavras visíveis na tela travada, brilhando por 3 segundos antes de apagar. Amor, não esquece que sexta é nosso mês. Eu não peguei o celular. Não abri nada. Não precisei. Sequei as mãos no pano de prato pendurado no fogão, peguei o alfinete de cabeça vermelha que tinha soltado da blusa mais cedo naquele dia e apertei ele na palma da mão até doer de verdade, só para sentir alguma coisa concreta, física, que não fosse aquele vazio subindo devagar pelo peito. Fiquei parada ali, olhando o celular vibrando de leve na mesa, iluminando e apagando, contando em silêncio quantos segundos eu conseguia ficar sem me mexer. Contei até 43 antes de ouvir o chuveiro desligar lá em cima. Foi numa sexta-feira, exatamente 4 dias antes do meu aniversário de 55 anos. Eu tinha combinado com a Sueli de fechar o ateliê 1 hora mais cedo para preparar uma surpresa para ele em casa. Um jantar simples, os pratos que ele gostava quando a gente namorava, 27 anos atrás, num tempo que hoje parece de outra pessoa. Cheguei em casa às 5h20 da tarde e vi o carro dele já na garagem, quase 2 horas mais cedo do que o normal para um dia de semana. Estranhei, claro, mas entrei mesmo assim, com as sacolas do mercado nos 2 braços, pensando em 1000 explicações bobas antes de qualquer coisa pior. Que ele tinha passado mal, que tinha sido dispensado mais cedo, que tinha esquecido algum documento em casa. Cheguei a sorrir sozinha no portão, pensando em contar para ele, ainda naquela tarde, sobre o jantar surpresa que eu estava preparando, imaginando a cara dele feliz igual antigamente. A porta do nosso quarto estava encostada, não fechada de todo. Ouvi uma voz de mulher que não era a minha, baixa, risonha, familiar demais para ser visita, e a voz dele respondendo num tom que eu não ouvia dele fazer anos, um tom mais leve, quase de menino, que era só meu antigamente, lá no começo de tudo. A mão direita ficou fria primeiro, antes de qualquer outra coisa acontecer no corpo. Coloquei ela no colo esquerdo, como se precisasse esquentar num lugar quente. As sacolas do mercado ainda estavam nos meus braços, e eu simplesmente as deixei escorregar devagar até o chão do corredor, sem barulho nenhum, uma laranja rolando sozinha até parar perto do rodapé branco. Fechei a porta do quarto com a ponta dos dedos, bem devagar,
do jeito que a gente fecha a porta de quarto de criança dormindo à tarde, sem fazer o menor ruído que pudesse denunciar que eu tinha ouvido qualquer coisa. Desci a escada segurando o corrimão com mais força do que precisava, como se o corrimão de madeira fosse me impedir de cair de um jeito que não tinha nada a ver com escada nem com degrau nenhum. Fui até a cozinha. Abri a torneira. Lavei um copo que já estava limpo só pelo movimento repetido das mãos debaixo da água morna escorrendo. Só depois, com o copo ainda escorrendo na minha mão, eu senti o peito apertar de verdade, um aperto seco, sem lágrima nenhuma descendo pelo rosto. Não gritei, não subi de novo para confrontar ninguém. Sequei o copo com o pano de prato, guardei ele no armário de cima, no lugar certo de sempre, e sentei na cadeira da cozinha, de costas para a escada, esperando ele descer sozinho, no tempo dele. Ele desceu 22 minutos depois, sozinho, o cabelo molhado de banho recém-tomado, achando que eu ainda estava no mercado, sem imaginar que eu já tinha voltado fazia quase meia hora. Falei uma frase só, sem levantar a voz nem um tom sequer. Você vai dormir na casa da sua mãe hoje. E leva a mala você mesmo, porque eu não vou fazer isso de novo, nunca mais. Ele riu, sem graça nenhuma, tentando disfarçar o susto na cara, e falou aquilo que eu ainda escuto de vez em quando, à noite, sem querer, mesmo tanto tempo depois. Ninguém vai te querer com essa idade, Marlene. Se cuida! E foi embora com a mala que ele mesmo arrumou, ainda tentando rir enquanto descia a escada, sem coragem de olhar para trás. A audiência espera que eu grite, chore, corra atrás dele até o carro na garagem implorando explicação. O que aconteceu de verdade. Eu tranquei a porta do quarto que era nosso, desliguei a luz e fui dormir sozinha no meu lado da cama, pela primeira vez em 27 anos, sem chorar uma lágrima sequer naquela noite inteira. No dia seguinte, sábado de manhã, ele estava na minha porta de novo, com a mesma mala na mão, o rosto diferente, mais pálido do que na noite anterior. A máquina de costura da minha mãe estava ligada na sala, porque eu tinha ficado costurando a noite inteira, sem parar nenhuma vez, só para não pensar em mais nada além do risco do tecido debaixo da agulha. Não abri a porta para ele explicar o que tinha acontecido do outro lado dela na sexta-feira anterior. Só falei através da fresta, com a mão ainda segurando a maçaneta por dentro. Você já disse tudo o que precisava dizer ontem. E fechei a porta de novo, sem raiva nenhuma na voz, só sem vontade nenhuma de continuar aquela conversa que, para mim, já tinha acabado fazia muito mais tempo do que ele imaginava. Fiquei encostada na porta por dentro, escutando os passos dele descendo a escadaria de entrada, o barulho da mala arrastando na calçada, o carro ligando e saindo da rua. Só depois desse silêncio todo, sentada no chão da sala com as costas na porta, é que percebi que minhas mãos, finalmente, estavam tremendo um pouco. Não de medo. De alguma coisa que eu ainda não tinha nome para dar, naquele momento, mas que com o tempo eu aprenderia a chamar de alívio. Frase de reativação. Tem gente que acha que silêncio é fraqueza, e demorei anos para entender que quase nunca é. Detalhe novo que aprofunda. 3 meses depois, através de uma amiga em comum, a Cida, que trabalha no mesmo shopping da joalheria, descobri que a mulher do hotel de Caldas Novas tinha 22 anos a menos que ele, vendedora numa loja de roupa fitness, e que ela tinha terminado com ele naquele mesmo sábado, horas antes de ele bater na minha porta, porque descobriu, por outra via completamente diferente, que ele também mentia para ela sobre coisas do trabalho, sobre dinheiro guardado, sobre praticamente tudo. Frase de gancho. Ele não veio atrás de mim naquele sábado por arrependimento nenhum de verdade. Veio porque, de um dia para o outro, não tinha mais absolutamente para onde ir. No domingo seguinte àquele sábado da mala, liguei para uma advogada que uma cliente tinha me indicado meses antes, sem eu saber ainda que ia precisar. Marquei a primeira consulta para segunda-feira de manhã, antes mesmo de abrir o ateliê, e fui sozinha, de vestido de trabalho mesmo, sem trocar de roupa, como se quisesse mostrar para mim mesma que a vida continuava correndo normal, enquanto eu resolvia aquilo. A advogada, moça jovem, olhou os papéis da casa que eu levei numa pasta plástica organizada havia anos, sem nem eu saber bem porquê, e disse, tranquila, a senhora já está bem mais preparada do que a maioria que chega aqui, dona Marlene.
Não senti orgulho nenhum daquilo naquele momento. Só um cansaço fundo, de quem organiza papel de emergência há anos sem nunca imaginar que ia precisar usar de verdade. Comecei a fazer terapia por sugestão da Cida, 2 semanas depois de descobrir aquilo tudo sobre a vendedora de roupa fitness. A primeira coisa que a psicóloga me perguntou na primeira sessão foi por que eu não tinha chorado ainda, nem uma vez, desde a separação. Fiquei pensando naquilo semana inteira, sem resposta boa. Só na 4ª sessão entendi. Eu já vinha guardando o choro havia tanto tempo, engolindo explicação atrás de explicação, que quando finalmente a verdade chegou inteira, meu corpo já não sabia mais como reagir do jeito esperado. O choro só veio de verdade meses depois, sozinho sem aviso, numa tarde qualquer cortando tecido. E quando veio, veio inteiro, sem vergonha nenhuma. Fechei o processo de separação em 4 meses, sem brigar por nada além do que era justo por direito. Fiquei com a casa, porque o documento sempre esteve no meu CPF desde a compra, 15 anos atrás, coisa que ele nunca soube que eu tinha guardado com tanto cuidado, lá no fundo daquele caderno de capa dura marrom. Aumentei o ateliê de 1 cômodo para 2, derrubando a parede que separava a sala da antiga área de serviço, com dinheiro que já era meu, guardado à parte havia anos, numa conta que só eu movimentava. Contratei a Sueli em tempo integral, com carteira assinada. Ela que hoje corta molde melhor do que eu mesma em alguns modelos. E às vezes eu deixo sim ela usar a tesoura boa. A única exceção que eu abri em 15 anos de trabalho junto. A Sueli também tinha história parecida, guardada, que só contou para mim depois de tudo isso acontecer comigo. Um casamento de 8 anos que acabou quando o marido dela foi embora com a irmã mais nova dela mesma. Uma traição que ela carregou sozinha, sem contar direito para ninguém da família até então. Foi ela quem me disse numa tarde de chuva no ateliê, tomando café requentado: Marlene, a gente só ri de novo quando decide que não vai mais esperar o outro voltar. Guardei aquela frase junto com todas as outras que eu já vinha guardando. Foi a Sueli, inclusive, quem me apresentou o Norberto, sem querer nem planejar nada, meses depois daquele sábado. Ele vinha buscar uniformes para a empresa dele, uma transportadora pequena com 6 caminhões que fazia a rota entre Goiânia e o interior de Mato Grosso do Sul. Viúvo há 4 anos, 60 anos, calmo do jeito que eu nunca tinha visto homem nenhum ser calmo antes na vida. A primeira vez que ele me chamou para tomar um café depois do fechamento do ateliê, eu disse que não, num tom seco, ainda machucada demais para aceitar qualquer coisa que se parecesse com o começo de alguma coisa. Ele não insistiu nem uma vez sequer. Só disse, ajeitando a caixa de uniformes debaixo do braço, já virando para sair: Quando quiser, a porta está aberta, Marlene. Sem pressa nenhuma, sem cobrança. E foi embora sem olhar para trás, esperando resposta. Isso, sozinho, aquele respeito tão simples e tão raro, já foi mais gentileza do que eu tinha recebido em muitos anos daquele casamento inteiro. Voltei a falar com ele só 2 meses depois, por acaso, numa fila de banco, e aceitei o café dessa vez. Conversamos 3 horas sentados numa padaria simples, sem pressa nenhuma, e ele nunca perguntou nada sobre Ricardo além do necessário. Contou da esposa dele, Dona Iracema, que morreu de câncer 4 anos antes, com carinho na voz, sem drama, do jeito que só quem já sofreu de verdade consegue falar sem se afogar na própria dor. Os primeiros meses sozinha, antes de qualquer café com o Norberto, não foram fáceis, e eu não vou fingir que foram. Teve noite que eu sentei na beirada da cama, olhando para o lado vazio, sentindo uma raiva que não tinha nem para onde ir. Teve domingo que eu não consegui nem levantar da cama antes do meio-dia, e a Sueli veio em casa sem avisar, trouxe pão de queijo quente e ficou sentada comigo em silêncio, sem me obrigar a falar nada. Diego, meu filho, ligava todo dia às 7 da noite, só para saber se eu tinha comido direito, mesmo morando em Uberlândia, longe, terminando o último ano da faculdade que eu tinha pago sozinha, mês a mês, sem nunca contar para ele o tamanho do sacrifício por trás daquilo. Foi nesses meses que eu reaprendi coisas simples. Assistir filme sem ninguém reclamando do volume, comprar a fruta que eu gostava sem justificar o preço para ninguém, dormir com a luz acesa lendo até tarde se desse vontade.
Coisa pequena. Mas foi ali, nesses detalhes miúdos, que a raiva foi virando outra coisa, devagar, sem data marcada, até virar espaço livre de verdade dentro de mim. Lembro de um sábado específico, uns 3 meses depois da separação, em que resolvi pintar a parede da sala sozinha, um azul claro que Ricardo sempre tinha recusado por achar cor de quarto de menina. Passei a tarde inteira com rolo na mão, música alta no rádio velho, suja de tinta até no cabelo. E quando terminei, sentei no chão olhando aquela parede nova e ri sozinha, alto, sem motivo nenhum, além do simples fato de ter feito uma escolha inteira minha, do começo ao fim, sem consultar mais ninguém. A Sueli, sem eu pedir absolutamente nada, chegou um dia com uma caixa de retalhos de linho azul claro que ela mesma comprou com o próprio dinheiro, numa loja do outro lado da cidade, e deixou em cima da minha mesa de corte, sem dizer uma palavra sobre o motivo daquilo tudo. Só um bilhete escrito à mão, dobrado em 4 partes, embaixo da caixa. Para quando você quiser costurar para você, não só para os outros, Dona Marlene. Ela nunca me viu chorando por causa da separação. Eu não choro na frente de ninguém, nem dela, em 15 anos de trabalho junto. Mas naquele dia, sozinha no ateliê depois que ela foi embora para casa, eu chorei segurando aquele retalho de linho fino entre os dedos. Não de tristeza nenhuma. De uma coisa nova, meio estranha, que eu nem sabia mais que ainda cabia dentro de mim depois de tudo que tinha passado naqueles últimos meses. Uma semana depois, Dona Yolanda, cliente minha havia 12 anos, viúva também, apareceu no ateliê sem hora marcada, trazendo dentro de uma sacola de papel um vestido antigo dela mesma, dos anos 80, e pediu, sem muita explicação, que eu desmanchasse ele e usasse o tecido, um crepe verde escuro bonito, para fazer alguma coisa nova para mim, de presente. Você vive costurando o presente de casamento dos outros, Marlene. Fica com esse aqui, faz uma blusa bonita para você. Guardei o tecido numa caixa separada, só meu, e demorei quase 1 ano para ter coragem de cortar nele, com medo de estragar um presente daquele tamanho. Frase de reativação. Tem gente que espera a vida inteira para descobrir que merecia coisa simples, um café sem pressa, uma pergunta sem cobrança, uma porta que fica aberta sem juros. Detalhe novo que aprofunda. 6 meses depois da separação, finalmente aceitei o convite do Norberto para viajar com ele e mais 2 casais amigos dele até Bonito, no Mato Grosso do Sul, numa van alugada. 6 horas de estrada cantando rádio antiga com a janela aberta. Frase de gancho. Foi a primeira vez, em 27 anos, que eu dormi numa cama que não era a minha, numa pousada simples à beira do rio, e acordei sem medo nenhum do dia seguinte, sem imaginar o que aquela viagem ainda ia virar na minha vida. Uma cliente antiga, Dona Marisa, veio buscar um vestido de festa umas semanas antes daquela viagem a Bonito e comentou, provando a roupa no espelho: "Marlene, você tá com outra cara. Sabia? Nem sei explicar direito o quê." Eu só sorri, ajustando um alfinete na barra, sem contar nada ainda, porque nem eu mesma tinha certeza do tamanho da mudança que estava acontecendo dentro de mim naquele período. Naquela viagem, no segundo dia, sentados numa boia no Rio da Prata, água tão clara que dava para ver o próprio pé no fundo, o Norberto perguntou se eu tinha planos para minha vida. Assim, de verdade, sem ser plano de trabalho. Eu fiquei calada um tempo, olhando os peixinhos passando entre as pernas, e respondi que meu único plano, até então, era não repetir os últimos 27 anos. Ele riu, um riso baixo, gostoso de ouvir, e falou que aquilo já era um plano bom o suficiente para começar. O primeiro Natal depois da separação, passei sozinha em casa, por escolha minha, recusando o convite de 3 clientes diferentes que insistiram para eu não ficar sozinha naquela noite. Fiz uma ceia pequena só para mim, peru de peito só, sem exagero, e coloquei a mesa toda, com toalha boa e tudo, só porque eu merecia mesa bonita, mesmo estando sozinha. Diego ligou de vídeo, da casa dos amigos dele em Uberlândia, e no fim da chamada perguntou, meio sem graça: "A senhora tá bem mesmo, mãe? Ou só falando isso?"
Respondi que estava de verdade, e pela primeira vez em muito tempo, ele acreditou sem insistir mais. Voltamos de bonito namorando, devagar, sem pressa nenhuma dos dois lados, do jeito que eu nunca tinha namorado antes na vida, nem aos 25 anos. Ele me levou para conhecer os filhos dele, 2 já casados, que me trataram com uma naturalidade gostosa, sem desconfiança, sem comparação com a mãe deles. Passamos o ano seguinte viajando sempre que dava. Pirenópolis, Caldas Novas outra vez, dessa vez sem fantasma nenhum na lembrança, e até São Paulo, para conhecer uma exposição de moda que eu tinha visto no jornal e sempre quis ver de perto. Depois que a empresa dele cresceu e ele passou a viagem para o filho mais velho tocar o dia a dia dos caminhões, o Norberto me chamou para conhecer Portugal, os 2 sozinhos, 3 semanas inteiras, coisa que eu nunca tinha imaginado fazer na vida, nem em sonho. Andamos de trem por Lisboa, comemos pastel de nata numa padaria de esquina até passar mal de tanto comer, e eu levei um caderninho pequeno só para desenhar moldes de roupa que via nas vitrines antigas do Chiado, sem pressa nenhuma, só pelo prazer de olhar. De lá, fomos para o norte, até o Porto, e ficamos uma semana inteira numa pousada com vista para o Rio Douro, tomando vinho no fim da tarde sem hora para voltar para casa nenhuma. Numa dessas tardes, o Norberto perguntou se eu sentia a falta de alguma coisa da vida antiga, e eu pensei bastante antes de responder. Falei que sentia falta só de uma coisa, da mulher mais nova que eu era antes de aprender a me calar tanto. De resto, não sentia falta de nada daquela casa, daquele silêncio, daquele jeito de viver esperando a aprovação de quem nunca dava valor. No ano seguinte foi à Argentina, Buenos Aires, para ver um espetáculo de tango que a Sueli tinha recomendado depois de ver numa reportagem, e depois Bariloche, na neve, onde eu vi neve de verdade pela primeira vez na vida, aos 56 anos, rindo feito criança enquanto o Norberto tirava foto de mim toda embolada em casaco emprestado. Voltei dessas viagens sempre com retalho de tecido comprado em mercadinho local, sem falta, porque virou costume nosso. Em todo lugar que a gente vai, eu procuro uma loja de tecido, por menor que seja, e trago um pedaço de pano de lá, só para guardar de lembrança. Hoje tenho uma caixa cheia desses retalhos, cada um com o nome do lugar escrito a lápis atrás, junto da data. No 3º ano de casados, fomos até o Chile, conhecer o deserto do Atacama, coisa que eu via só em documentário na televisão, achando que era a vida de gente rica, de gente diferente de mim. Passamos 4 noites olhando estrela num céu tão limpo que dava vertigem. O Norberto explicando as constelações que ele tinha aprendido sozinho, lendo livro, depois que a esposa morreu, e as noites ficaram compridas demais para dormir cedo. Numa dessas noites, sentada numa cadeira de lona no meio do deserto, com o vento frio batendo no rosto, pensei em quantas vezes eu tinha achado que minha vida já estava toda decidida, fechada, sem espaço para mais nada além daquela rotina de 27 anos. Achei engraçado, de um jeito bom, ter me enganado tanto sobre mim mesma. Antes de continuar, se essa história está te tocando, compartilha com uma amiga que precisa ouvir isso agora. E se você quer continuar sendo acolhida depois que esse vídeo terminar, o audiobook para mulheres que estão cansadas de ser fortes está no link da descrição. É uma experiência feita para ouvir à noite. Um capítulo antes de dormir. 30 capítulos que vão te acompanhar de volta para você mesma. O e-book também está disponível se você preferir ler. Os 2 estão no link aqui embaixo. 1 ano e 3 meses depois daquela sexta-feira de outubro, Ricardo apareceu de novo, dessa vez direto no ateliê, num sábado de manhã cheio de gente, na frente da Sueli e de 2 clientes que esperavam prova de vestido de festa. Estava mais magro, mais velho no jeito de andar, o paletó meio largo demais no corpo. Falou que tinha se arrependido de tudo, que a mãe dele tinha adoecido naquele inverno e que aquilo o fez entender o valor de uma mulher de verdade, Marlene. Coisa que só agora, depois de perder tudo, eu enxergo direito. Eu estava com o alfinete de cabeça vermelha preso no peito, terminando a bainha de um vestido branco simples, sem cauda, sem renda exagerada, pendurado num cabide de madeira ao lado da máquina de costura.
Ele olhou para o vestido pendurado no cabide, reparou no tecido leve, na renda discreta só na altura da gola, e perguntou, meio sem jeito, baixando a voz, de quem era aquele vestido ali. Eu só respondi, sem levantar os olhos do trabalho nas mãos. Meu. Não expliquei mais nada além disso, nenhuma palavra a mais. A Sueli, do outro lado do ateliê, fingiu que continuava cortando o tecido, mas eu vi o canto do olho dela acompanhando cada segundo daquela cena, pronta para qualquer coisa que precisasse. Ele ficou parado ali, no meio do ateliê, esperando alguma reação que simplesmente não veio, nem raiva na minha cara, nem choro, nem convite para sentar e conversar como antigamente. Uma das clientes, sem entender direito o que estava se passando ali, perguntou se ele também ia esperar prova de roupa, e ele respondeu que não, murmurando que já estava de saída mesmo. Ele insistiu um pouco mais, baixinho, quase sussurrando para ninguém mais ouvir. Marlene, a gente teve 27 anos juntos. Isso não vale nada para você? Eu parei a máquina, olhei para ele direito pela primeira vez desde que ele tinha entrado e respondi devagar. Valeu. Os 27 anos valeram, Ricardo. Só que valeram para construir isso aqui. Apontei o ateliê inteiro com a mão. As clientes, as máquinas, a placa lá fora. E não para te esperar voltar. Ele abriu a boca para dizer mais alguma coisa, fechou de novo, sem achar as palavras. E ficou só olhando o vestido branco no cabide mais um instante antes de virar de costas. Antes de ele sair de vez pela porta do ateliê, peguei o caderno de capa dura marrom da segunda gaveta e mostrei para ele, ali mesmo, em pé, do lado da máquina de costura da minha mãe, a mesma que zunia sozinha naquela primeira noite de outubro. Mostrei os números, um por um, sem pressa. As 92 clientes, fixas, viradas 310 em 3 anos, o ateliê de um cômodo virado 4, os 22 mil reais que reformaram o banheiro do pai dele sem retorno nenhum. O CPF da casa que sempre foi só meu, mesmo o nome dele constando no financiamento inicial. Isso aqui eu construí sozinha, Ricardo, moeda por moeda, ano por ano, enquanto você achava que era só chegar em casa e reclamar. Igual construí praticamente tudo que você usou a vida inteira achando que era mérito só seu. Ele não teve resposta nenhuma para me dar. Ficou ali parado, olhando o caderno aberto na minha mão e depois foi embora de vez. Dessa vez, sem mala, sem grito, sem uma última palavra pesada jogada na saída. 3 semanas depois daquele sábado no ateliê, minha ex-sogra, Dona Anita, ligou para o meu celular pela primeira vez em 15 anos, sem ser em data de aniversário de neto. A mesma Dona Anita que sempre dizia, nas festas de família, que eu não tinha classe suficiente para o filho dela, que só aceitava presente meu por educação, nunca com vontade de verdade. Ligou pedindo um favor. Precisava que eu ajudasse a arrumar as coisas dela para uma consulta médica em São Paulo, porque Ricardo, sozinho, não sabia organizar nada direito, filha. Você sempre foi tão prática com essas coisas. Escutei ela até o fim, com calma, e respondi que não ia poder ajudar dessa vez, que ela tinha outros netos, outras noras, outras pessoas para pedir. Desliguei o telefone sem raiva nenhuma na voz, só com uma clareza tranquila que eu não tinha 27 anos atrás para ter tido antes. Casei com o Norberto num sábado de manhã, em Bonito, junto ao Rio da Prata, com 18 pessoas presentes, sem discurso longo nem cerimônia grande, só um almoço simples à beira da água, peixe assado na brasa e violão de um amigo dele tocando as músicas que a gente escolheu juntos. Levei a máquina de costura da minha mãe de carro até lá, embrulhada num cobertor velho no banco de trás, para costurar meu próprio vestido de casamento na véspera, sozinha no quarto da pousada. Pela primeira vez em 27 anos, costurando exclusivamente para mim mesma, sem prazo de cliente esperando, sem pressa de ninguém, além da minha própria vontade. Hoje moro entre Goiânia e Bonito. Viajo com ele pelo menos 4 vezes por ano, às vezes mais. E o ateliê continua funcionando forte lá no setor Bueno, agora com o meu nome de solteira de novo, pintado na placa da porta de entrada, Ateliê Andrade.
O Norberto vendeu a parte dele na transportadora para o filho mais velho e hoje passa as manhãs no ateliê comigo, sentado numa cadeira de canto lendo jornal, só fazendo companhia, do jeito que eu sempre quis ter alguém do meu lado sem cobrar nada em troca. Diego, meu filho, formado há 3 anos, vem almoçar com a gente todo domingo que consegue e trata o Norberto com um respeito tranquilo, sem comparação nenhuma com o pai, do jeito que as coisas deveriam ter sido sempre. Hoje eu acordo e o silêncio não pesa mais como antes pesava naquela casa antiga. Tomo café devagar num sábado de manhã qualquer, o Norberto lendo o jornal do lado de fora, sentado no quintal debaixo do pé de manga, e de vez em quando eu olho para a máquina de costura da minha mãe, parada quieta num canto do novo ateliê, brilhando de tão bem cuidada, e sinto que finalmente terminei uma costura que ficou aberta durante 27 anos inteiros, ponto por ponto, cada um no meu próprio tempo, sem pressa de mais ninguém além do meu. A blusa que eu fiz com o tecido verde escuro da Dona Yolanda ficou pronta pouco antes do meu casamento com o Norberto, e eu usei ela na despedida de solteira simples que a Sueli organizou. Só nós duas e mais 3 clientes antigas, rindo até tarde numa churrascaria perto do ateliê. Diego caminhou comigo até o Norberto em bonito, sério, tentando não chorar, e depois me confessou, baixinho, que aquela foi a primeira vez que ele me viu realmente tranquila em toda a vida dele, desde que era criança pequena, vendo eu costurar até de madrugada. Diego se casou no ano passado, com uma menina de Uberlândia chamada Paula, e me pediu, sem cerimônia nenhuma, se eu topava fazer o vestido de noiva dela. Aceitei na hora, chorando de um jeito bom, e foi o vestido mais bem acabado que eu já fiz na vida inteira. Cada ponto pensado, cada detalhe revisado 3 vezes. Na cerimônia, sentada ao lado do Norberto, vi Ricardo do outro lado do salão, sozinho numa mesa de canto, sem coragem de se aproximar para puxar assunto. Não senti raiva nem pena. Só uma distância tranquila, do tamanho certo. Às vezes uma cliente nova entra no ateliê, olha a máquina preta de ferro no canto, pergunta se funciona ainda, e eu digo que sim, que funciona melhor do que muita coisa nova por aí. Não conto a história toda, quase nunca. Só sorrio. Aponto o rolo de linha que quero e volto pro corte do tecido na minha frente, no meu próprio ritmo, sem pressa de terminar antes da hora certa. Se você também já reconstruiu do zero, depois de ouvir uma frase que doeu mais do que devia, me conta aqui embaixo, nos comentários, qual foi o seu primeiro passo.